Bom, nós vamos então trabalhar com o Photoshop para fazer a maquiagem digital, algo que é muito comum, né, que o pessoal pede bastante para ser feito, até inclusive para colorir imagens, branco e preto, a gente usa a mesma técnica, né? Bom, antes da gente falar de maquiagem digital mesmo e fazer a aplicação na imagem, eu queria só criar uma camada aqui transparente para falar um pouquinho das configurações e das ferramentas, né? A gente dá uma olhadinha na lateral aqui na barra de ferramentas, nós temos um conjunto todo de ferramentas que usam pontas de pincel, né, e que fazem aplicação direta no arquivo. O representante maior disso é a própria ferramenta de pincel, né? Então, o que todas elas têm em comum, com exceção do baldinho, né, e do degradê? Todas elas têm em comum que elas utilizam uma ponta de pincel que é alterada na barra de controles, através desse pop-up aqui. Bom, o básico é, eu faço a aplicação, né, da informação com o pincel, com qualquer uma das ferramentas de aplicação, e a que faz a retirada é a ferramenta de borracha, que também utiliza uma ponta de pincel. Portanto, eu posso alterar propriedades como tamanho e dureza desse pincel diretamente aqui na barra de controles. Faço a retirada da informação. Aqui vocês podem ver que eu estou retirando e não está saindo a cor por completo. Por quê? Porque além da questão de eu poder alterar tamanho e suavidade, né, então dureza do pincel, eu posso alterar também a opacidade da ferramenta. E no caso, minha ferramenta é com 60%. Então, vou alterar isso aqui para 100% e vou conseguir fazer a retirada total daquela informação da camada. Isso é o básico que a gente precisa para fazer esse tipo de trabalho que é a maquiagem digital. Bom, eu não sou maquiador profissional, mas eu só faço as alterações nas imagens conforme a necessidade. Então aí vão as dicas de aplicação do software, tá ok? Eu vou fazer a criação de uma camada transparente. Então clico nesse botãozinho aqui do painel de camadas e tenho a camada transparente. Vou chamar de lábios, porque eu vou trabalhar agora a aplicação de pincel diretamente nessa área, né? Como eu estou trabalhando em camadas, eu não estou alterando a imagem original, estou alterando apenas a camada. Vou pegar a ferramenta de pincel, vou escolher aqui uma cor qualquer, tá? Inicialmente uma cor aqui, e vou alterar o tamanho. Está muito grande esse pincel. A alteração do tamanho, como eu já disse, ela pode ser feita aqui diretamente no botãozinho do pincel aqui. Tamanho e dureza. E também posso utilizar dois atalhos. O atalho que é a chave. Então, a tecla de chave, eu posso utilizar a tecla de chave da direita para aumentar o pincel, a tecla de chave da esquerda para reduzir o pincel. E se eu utilizar Shift com essa tecla chave, eu posso aumentar a dureza e reduzir a dureza. Tá? Então, eu aqui fiz uma configuração reduzindo a ponta de pincel e reduzindo a dureza. E vou fazer a aplicação toda aqui na boca da modelo. Então, vamos lá. Vou fazer a aplicação aqui. Tá, às vezes está saindo um pouquinho de tinta, ou seja, borrando aqui a boca dela. Não tem problema, porque depois a gente tem a ferramenta de borracha e a gente pode tirar isso. Então, vamos lá. Fazer a aplicação toda no lábio dela. Aí, toda a extensão. E vão perceber que a minha ferramenta ela tá até esfumada, tá até com um pouco o esfumado até um superior do que era necessário, mas também não há problema, tá? A gente faz depois o trabalho de apagar aquilo que está sobrando desse esfumado, né? Olha lá. E a aplicação completa, ok. Bom, aplicar a cor, a gente já sabe, a gente usa a ferramenta do pincel para fazer a aplicação. Mas e como fazer a mistura entre aquilo que eu apliquei e a camada de baixo? Quem vai fazer isso na realidade para a gente é, dentro do painel de camadas, a seção de mesclagem. Então a mesclagem está aqui, ó, um botãozinho que vem como normal. Mas aí existem várias opções de mesclagem. O bacana e a dica que fica é de vocês fazerem a aplicação de cada um deles e ver como que isso acaba dando resultados diferentes. O que dá para a gente adiantar é o seguinte, essa seção que começa com o darken ou escuro é a seção que sempre vai priorizar cores escuras. O outro, que é o lighting ou screen, que vai ser divisão e clarear em português, vai trabalhar com resultados claros, né, de cores claras para resultados claros. E esse de overlay, soft light, que é o sobrepor, e é o luz indireta, se não me engano, em português, é o que vai trabalhar com uma mesclagem de 50% da cor de baixo, 50% daquilo que tem a camada de cima, enfim.
Esses é o que eu vou utilizar em maquiagem digital. Então, nesse caso da boca, eu vou aplicar um overlay, que é o sobrepor. A cor não é aquela que eu queria. Eu quero um tom, sei lá, algo mais puxado para um rosa, alguma coisa assim. E não ficou do jeito que eu queria. Então, o que eu vou fazer? Tem que pintar de novo? Não. Eu vou aplicar um comando que altera essa cor, né? Então, com a camada de lábio selecionada, eu vou lá, menu imagem, ajustes, matiz e saturação. E eu vou poder trabalhar a matiz que eu quero, a saturação, então deixar mais vivo isso e com um maior brilho, menor brilho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é alterar a matiz. Então quero uma coisa mais puxada para o rosa, uma coisa mais rosinha aqui, beleza. Vou reduzir a iluminação porque eu quero isso um pouco mais escuro, não tão claro assim. Então olha que legal. Como a mesclagem já está funcionando, eu já tenho os lábios no tom, né? Então, tendo a mistura entre aquela cor que eu estou aplicando, sem perder o brilho, a iluminação, né? Os pontos de brilho, pontos de sombra que existem na imagem no original. Vou tirar um pouquinho a saturação também, que eu não quero tão saturado. Olha lá. E aí, consigo fazer a aplicação da cor na boca, né? Se eu tiver que fazer alguma retirada, eu uso o pincel de borracha. Olha, aqui um exemplo, ó, e consigo tirar a cor que foi aplicada no lábio. Vou dar um Command Z para voltar. Bom, a mesma coisa eu vou fazer para dar um tom aqui, então vou fazer o contorno aqui no rosto do modelo. Então vou criar de novo uma camada transparente e nessa camada transparente aqui, contorno, e vou usar pincel novamente. Vou usar com um tom aqui um pouco mais de pele, um pouco mais queimadinha. Tá aqui. E vou utilizar um pincel esfumado, fazer a aplicação. Tá aí, fiz a aplicação. Vou fazer um modo de mistura. Do modo de mistura que eu já testei, eu usei o Color Burn. E o Color Burn, óbvio, ele vai fazer um estrago inicialmente. Mas aí, o que eu tenho que lembrar? Que quando eu faço a aplicação da mesclagem, não é só a mesclagem que eu posso alterar, mas também a opacidade. Então, vou lá e reduzo a opacidade conforme aquilo que eu quero, né? Ah, mas eu queria de repente um outro tom desse contorno. Beleza, então eu posso utilizar o matiz de saturação como a gente utilizou nos lábios. E aí você consegue fazer a mudança necessária. Beleza, eu vou agora trabalhar um pouquinho. Vou criar uma outra camada e vou aplicar uma sombra. Então vou aplicar uma sombra na pálpebra móvel dela. Vou reduzir o pincel e estou aplicando aqui, vou aplicar um cinza, tá? Um cinza mais escuro e vou fazer a aplicação nos olhos aqui nessa pálpebra móvel, tá? Ele vai sobrepor inicialmente porque a gente está falando de uma camada que não tem nenhum tipo de mesclagem e só vai ter a mesclagem a partir do momento que eu alterar aquele botãozinho de mesclagem em camada. Então tá lá. Fiz, ok. E vou alterar a mesclagem. Eu utilizei para essa o Hard Light, né? Ele dá um tom escuro bacana para a pálpebra móvel dela, que eu quero uma pálpebra móvel bem mais pesada. Eu fiz a aplicação, mas ele ficou claro ainda. Então o que eu posso fazer? Eu posso duplicar a camada e essa camada somar com a outra que já é existente. Então, vou arrastar a camada que eu quero, que é a camada sombra, vou arrastar para cima do botão, que é o botão de criação de camada. Quando eu faço isso, ele duplica a camada, então fica uma em cima da outra. E aí o peso já está bacana, né? Então já ficou um pouquinho mais pesado, ficou mais interessante, legal. Aí eu posso também fazer, é que eu não fiz do outro lado, tá? Então depois poderia ter feito isso do outro lado já, adiantaria. Já ficaria para os dois lados, né? Então, eu vou fazer um ajuste aqui. Vamos deixar essa sombra copy mesmo, não tem problema. E vou criar agora uma outra sombra que vai no côncavo dos olhos dela. Então, vou criar uma outra camada. Vou chamar de sombra 2. A sombra cor. E vou colocar uma cor aqui. Vou escolher um tom de azul aqui mais ou menos e vou fazer a aplicação. Não me importa se isso vazar por cima da sombra da pálpebra móvel, porque eu posso retirar. Então vou fazer uma aplicação aqui, mais ou menos. A minha intenção aqui está sendo mostrar para vocês a maquiagem digital e o uso disso artístico, tá? Eu
eu estou fazendo uma coisa bem expressiva para ver como é que fica o resultado aí numa maquiagem, tá? Bom, ok, fiz a aplicação, vou mudar o modo de mistura. Eu vou utilizar aqui um linear light. Poderia utilizar vários, tá? Então poderia utilizar color burn, por exemplo, deixar um pouco mais pesado, reduzir um pouquinho depois, enfim. Tenho várias maneiras. Mas eu vou utilizar o linear light, que vai ficar mais bacana para essa situação. E vou retirar só aquilo que sobrou, né? Então essa sobra aqui eu vou retirar, vou reduzir um pouquinho meu pincel de borracha e vou apagar o excesso. Estou tirando o excesso aqui. Então vamos lá. Vou tirar de toda a região aqui da pálpebra móvel dela. A questão de mesclagem de camadas é um teste, deve ser feito, tá? Não há existem sim algumas práticas, mas conforme a necessidade. Então não dá para dizer que você tem que usar uma mistura tal. Depende do que você queira. Então se você quiser algo que seja mais, de repente, mais vívido, você vai usar conjuntos de mistura da seção de sobrepor, overlay. Mas se você quiser alguma coisa mais escura, você vai poder utilizar algo da multiplicação, enfim. São várias maneiras de fazer o uso da mesma mesclagem. Então tá lá, ó, fiz a aplicação. Como eu disse para vocês, eu poderia mudar para vários outros. Ó. Esse Vivid Light ficou bacana, dá para a gente deixar aí. Eu vou fazer uma outra aplicação que é sombra cor. E eu vou colocar esse sombra cor verde de repente. Quero fazer um degradê de cores, né? Então vou aplicar aqui um verdinho e vou fazer aplicação com pincel de uma outra área aqui. Vamos ver aqui. Vou pegar como se fosse um degradê. Vamos ver aqui. Mais no final dela, aqui dessa maquiagem. Vamos ver como é que essa mistura fica. O legal é que ainda temos o recurso de uma outra ferramenta que é muito bacana, que é a ferramenta também de ponta de pincel nesse caso, é essa ferramenta aqui, ó, que é a de borrar. Desculpa, borrar não, é a desfocar, né? Então, junto com ela, nós temos várias outras ferramentas. Temos a de desfoque, a de nitidez e a de borrar. Essa de desfoque aqui, ela vai permitir que eu possa esfumar realmente essa informação. Então, olha, conforme eu vou aplicando, aqui, borrar, esfumar, e vou fazendo a aplicação, ela vai esfumando ainda mais aquele pincel que eu tinha aplicado. E isso é bacana porque dá uma mistura muito mais interessante de degradê do que a gente tinha inicialmente, só com a aplicação pura da ferramenta, do pincel. Bom, daí a gente vai fazer então a alteração da mesclagem dessa camada. Eu vou poder mudar isso para uma dessas opções. Então eu vou utilizar a Linear Light, tanto na opção da de cima desse degradê, como na de baixo. Eu vou utilizar um Linear Light, acho que fica bem legal. O que acontece que para mim não ficou bom é a saturação, porque a saturação não está permitindo a aparência real das cores. Se eu for mudar isso aqui para normal, eu vou ver que ela tá bem clara, ela precisava ser um pouquinho mais escura e menos saturada para ficar legal. Então eu vou mudar isso aqui para normal de novo e vou utilizar lá menu imagem, ajustes e saturação. Vou tirar um pouco da saturação, deixar um verde um pouco, um verde um pouco mais morto, né? E vou também fazer isso com um azul. Então vou lá, seleciono a camada, ajuste, matiz de saturação e vou retirar aqui a saturação, deixar um azul um pouco mais morto também. No momento que eu fizer isso, o Linear Light vai ficar melhor. Então, ó, vai ficar mais bacana. Aparece bastante nessa, então, essa textura do olho, ficou bem mais interessante, bem mais legal. E no caso da sombra verde, que é o meu degradê, também vou poder fazer o uso da Linear Light. E aí a mistura vai ficar mais bacana. Aqui o restante, o que eu não quero, eu vou tirar, né? Então eu só quero o degradê finalizando a maquiagem aqui, não nela toda. Eu vou retirar então com ferramenta de borracha, eu retiro o excesso. Então a borracha está bem suave, né? Ela está bem... com a dureza do pincel está bem suave mesmo. Aqui esse finalzinho dela eu vou reduzir a opacidade da ferramenta para tirar de pouquinho em pouquinho. Aí. E aí o meu finalzinho da maquiagem ali
naquela área, eu posso até aplicar um pouco mais de desfoque desse verde. Então fazer essa mistura ficar bem mais suave, então vai esfumar bem mais. O legal é que as duas camadas acabam integrando e dando uma finalização de tom muito mais legal, né? Enfim, alguns outros trechos que a gente poderia aplicar, mas usando os mesmos recursos, então poderia aplicar um lápis aqui, fazer um pouco mais escuro, poderia de repente deixar essa sombra um pouco mais escura também, fazer uma aplicação de repente de uma outra área de sombra, duplicando de novo essa camada, mas os recursos são os mesmos, né? Por fim, o que eu procuro fazer é dar um pouco mais de vida nos lábios, e aí eu crio também uma outra camada transparente, vou chamar de brilho. E você pode fazer aplicação de pontos de luz. Então eu uso aqui um tom um pouco mais claro, tipo um rosinha, alguma coisa assim, para fazer aplicação de pontos de luz. Não, então vou pegar lá a ferramenta de pincel e vou fazer a aplicação. Isso conforme também a sua necessidade. Eu posso fazer uma mistura com overlay. Vou ter pontos aqui bem claros ó, nos lábios e começo a dar um pouco mais de vida para eles. A mesma coisa, vou desfocar toda a região em torno desse brilho que eu apliquei, né? Então vou dar uma desfocada bem legal nele, para ele não ficar muito aparente, e posso até tirar um pouquinho da opacidade. Ó. Então é uma sutil diferença, tá? Mas é bem interessante, é bem bacana fazer isso. Aqui também é a mesma coisa, poderia fazer uma aplicação. Deixa eu dar um voltar aqui. Lá. Aqui nos cantos do lado dela. E também há aquela possibilidade de fazer a alteração e aplicar um pouco da textura. Aproveitar essa textura da boca, né, e aplicar alguns traços. Né? Então posso fazer a aplicação da textura, criar uma outra camada e fazer a aplicação da textura. Usar um pincel bem pequenininho. Vou utilizar algo mais parecido com esse tom da boca dela, então rosinha também. E posso fazer algumas aplicações, né, imitando essa textura da boca. E obviamente isso tem que ser aplicado com modo de mistura, vai poder ser um overlay, um soft light, um screen até pode ser, para dar bastante aparência, bem desfocadinho também. E você vai trabalhando, integrando esses efeitos, né? Poderia aplicar um pouquinho aqui em cima também, enfim, fazer algumas aplicações para dar mais vida nesse lábio dela, né? Da modelo. Então tá lá. Aí, ok? Essa é a maneira que a gente usa para fazer uma maquiagem básica dentro do Photoshop. Lembrando que esse tipo de recurso a gente também utiliza para fazer pintura, colorir imagens branco e preto. É o mesmo sistema. Eu tenho uma maquiagem que eu acabei fazendo aqui, então só para que a gente tenha uma ideia, eu vou selecionar todas essas camadas aqui e vou agrupá-las. Essa aqui é a que a gente fez agora. E essa outra aqui é a que eu fiz anteriormente. Então, completando aqui o lápis, enfim, fazendo os dois lados, né, do rosto da nossa modelo. Então, só para a gente entender que é o mesmo princípio. Dei uma trabalhada melhor aqui com o lábio, né, fiz umas inserções de pintura de pincel um pouquinho maior. Deixei um pouco mais escuro o meu batom, mas enfim, é o mesmo processo e dá para a gente ter resultados bem interessantes aí.